Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa, né? O programa Terapia Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender como se tornar um profissional de terapias manuais de sucesso, como se tornar um profissional referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e o meu objetivo é ajudar você a solucionar as dores nas costas do seu cliente em menos de 5 atendimentos. E quando eu falo, né, que eu ensino os profissionais de terapias manuais, eu estou falando com aqueles profissionais que amam trabalhar com terapias manuais, que gostam de ajudar os seus clientes, como, por exemplo, os massoterapeutas, os fisioterapeutas, acupunturistas, quiropraxistas, os técnicos de enfermagem, enfermeiros também, né, que gostam de ajudar os seus pacientes dentro das dores. E hoje eu vou falar aqui para você como você conquistar novos clientes, né? E muitos profissionais acreditam que criar uma página dentro das redes sociais, né? Isso quando a gente cria e começa a postar as coisas dentro da página, né? Que isso já vai funcionar, né? Mas não é bem assim que acontece, né? Mas eu entendo que alguns profissionais acreditam que quando começa a postar já pode ser que tenha um retorno de algum cliente novo, né? Por quê? Porque vê nas redes sociais que outras pessoas fazem isso, né? Ou também porque acredita que a rede social é uma forma de divulgação. Realmente é uma forma de divulgação, né? Mas existem detalhes, existem maneiras e formas de se fazer tudo isso, né? E também, ou porque senão já ouviu outros profissionais falando, você precisa divulgar em rede social, né? E aí precisa divulgar mesmo, né? Às vezes eu sei que tem muita gente na nossa área, meus colegas de profissão, que não se sente à vontade, que tem vergonha, né? Eu mesma, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, fazer as minhas lives, eu também morria de vergonha, travava, paralisava, mas a gente precisa sim divulgar os nossos trabalhos dentro de redes sociais, porque isso hoje em dia é um acelerador aí de conquistar novos clientes, né, e também de ativar os clientes que a gente já tem também, né? Então, ou se não, às vezes já viu muitas propagandas, né, a respeito desse assunto, né? E por que eu decidi falar sobre esse assunto hoje aqui para você? Porque tem alguns profissionais que têm me enviado algumas mensagens e dizendo, né, que, Cíntia, olha, eu postei lá na rede social, mas eu não tô tendo retorno, não tô tendo cliente, né? Não tá vindo novos clientes para eu atender, né? Então, por isso, tô fazendo aqui essa live hoje a respeito desse assunto, mas é muito importante que você entenda alguns pontos quando a gente está falando de divulgação, né? Divulgação dentro de redes sociais. Eu tô aqui com o meu roteirinho, com o meu resumo aqui para não esquecer de falar algumas coisas para você. Mas para que essa coisa de divulgação, né, que para alguns ainda é muito difícil, eu sei, eu mesma já fui assim um dia. Então, para que você faça com que isso funcione melhor para você, você precisa saber o que você está fazendo, por que você está sabendo. E o principal é você saber o porquê que está dando errado, né? Porque quando a gente sabe aquilo que está dando errado e que a gente não está conseguindo colher os frutos daquilo, é onde a gente consegue consertar e onde a gente consegue fazer com que aquilo funcione para você, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está falando dentro de uma terapêutica, dentro de um atendimento, né? Quando a gente está atendendo um cliente, né? Quando você entende naquele atendimento por que você não deu o resultado, por que você deu pouco resultado, médio resultado, é onde a gente vai se aprimorando, é onde a gente vai buscando o que está faltando ali para que a gente de fato consiga ir entregando um atendimento com mais resultado, um atendimento de mais qualidade também, né? O que
o que a gente faz e que a gente sabe que dá certo, né, que dá bom, né? Eu falo em time que tá ganhando não se mexe, só que às vezes também quando a gente tá falando de olhar para aquilo que não está dando certo, a gente tem que lembrar que às vezes aquilo que dentro de terapêutica, aquilo que dá certo também, a gente tem que entender de fato porque que tá dando certo também, porque às vezes dá certo, mas a gente aí pode colocar o nosso cliente em risco, né? Quando a gente fala de terapêutica. Mas hoje o assunto aqui é mais focado mesmo para essa parte de divulgação, né? Então aqui não é uma aula de massagem. Eu estou falando aqui com você sobre como se tornar um terapeuta manual de sucesso. E eu vou te dar alguns exemplos, né? Que eu vejo muitos profissionais postando dentro das redes sociais, né? E aí, principalmente aqueles que são iniciantes e que às vezes ainda não sabem muita informação sobre o assunto, ou às vezes até vejo muitos profissionais também que já têm algum tempo aí de carreira e que já tem algum tempo aí de divulgação do próprio trabalho dentro de redes sociais, mas que continuam ainda não tendo resultados com isso, né? Em relação à divulgação. E qual que é o maior problema disso, né? O maior problema é que quando a gente não sabe de algumas coisas que são muito importantes, isso acaba afastando a gente, né? De chegar mais rápido dentro da nossa tão sonhada agenda cheia, né? Que a gente sempre quer mais clientes, a gente quer estar com a nossa agenda cheia, nossa agenda lotada, para que a gente tenha os nossos pacientes, os nossos clientes para atender, né? Então, eu vou te falar sobre alguns desaceleradores que eu vejo que os profissionais fazem e também algumas pessoas que vieram me procurar, que eu acabei vendo muitas coisas que estavam fazendo que aí pode acabar te prejudicando, desacelerando, né? Não é que tá errado, né? Eu acho que não existe o errado quando a gente está falando sobre quando você, nunca divulguei, e aí você cria coragem, vai lá e divulga, cria sua página. Eu acho que isso já é um bom ponto de partida, porque eu sei que o bloqueio que existe dentro disso às vezes pode ser muito grande. Então, não é que está errado, mas a gente precisa, né, cada vez mais saber entender aquilo que a gente está fazendo dentro de divulgação para que a gente faça da forma mais correta, para que você acelere o seu processo e possa conseguir ter aí o retorno do cliente que você está procurando, né? Então, eu percebi que muitos profissionais divulgam dentro das redes sociais várias formações dentro do perfil, né? Então, outros também divulgam várias técnicas que trabalham, né? Quais são as técnicas que trabalham, então... daqui a pouco eu vou te dar vários exemplos, então não vou aprofundar nisso agora, mas daqui a pouco a gente volta a falar nisso. Outros não deixam claro dentro ali do perfil qual que é o objetivo principal de você estar fazendo ali a propaganda sua dentro das redes sociais. O objetivo ele não é claro ali dentro da edição do perfil, né? E também, às vezes, muitos acabam colocando comentários dos clientes que atenderam, né? E aí, em cima desse comentário, aí o próprio terapeuta, ele acaba fazendo um comentário e aí posta isso. E aí eu percebo que muitos podem aí estar dando um tiro no pé, que não sabe que pode estar colocando algum comentário, que isso pode se reverter e pode causar uma outra imagem do cliente em relação a você. Então, vou abordar esses assuntos, né? E também outros que alimentam a página dentro do Instagram, por exemplo, onde não está alinhado, né? O conteúdo que posta dentro da página não está alinhado com aquilo que ele quer como objetivo dentro da página, né? Então eu vou falar sobre todos esses assuntos aqui para você hoje. E se você acredita que se você divulgar várias técnicas ali no seu perfil, vai te trazer mais clientes, porque isso chama atenção, né? Porque a gente tem mesmo, né, a sensação, eu vou colocar tudo aquilo que eu faço,
porque daí ele vai ver que eu sei várias coisas, várias técnicas, que eu domino várias coisas, né? E aí isso vai chamar mais a atenção do meu cliente. Ou se você põe lá na sua divulgação que você trata tudo, né? Resolve tudo, né? Então, a gente sabe que dentro de terapias manuais você pode chegar, o cliente pode chegar para você com queixas diversas, né? São queixas aí muitas, cada uma relacionada para assuntos diferentes, né? E aí, se você também acredita aí que isso vai te trazer mais clientes, então fica aqui comigo que eu vou te mostrar alguns buracos que você pode estar caindo. E aí, se você não souber que você está caindo dentro desses buracos, né? Porque eu vejo muitas pessoas caindo dentro desses buracos, e eu até mesma já caí também dentro de alguns buracos, né? Só que é o que eu falo, quando a gente entende o buraco que a gente entrou por que a gente entrou naquele buraco, é quando a gente vai solucionando os problemas que a gente vive, né? E isso em relação a qualquer coisa. Então, o problema de cair dentro desses buracos, e se você cair dentro de vários buracos, acaba sendo pior ainda. Por quê? Porque isso faz com que você possa levar aí anos e anos e anos aí da sua carreira sem ter a agenda cheia, agenda lotada que você tanto sonha. E hoje, então, eu vou falar como você pode divulgar, então, como que você pode divulgar o seu trabalho dentro das redes sociais para conquistar novos clientes, e não somente em relação a como você pode conquistar, porque tem assuntos aí até que eu vou colocar para você, mas eu vou focar nesse tema da live mesmo, mas acaba que eu vou te falar coisas que acaba sendo para que você mantenha também os seus clientes, aqueles que você já tem, né? E aí, como que você pode fazer e por que você vai fazer assim? Porque se você entender o porquê e você entender como você pode fazer, mas o porquê que você está fazendo assim, você vai ganhando aí consciência, você vai ganhando aí um conhecimento dentro dessa parte do business de divulgação, né? Porque isso é como se fosse um trabalho para nós terapeutas manuais. A gente foca muito aquilo que a gente entrega dentro do nosso atendimento das terapêuticas, mas quando a gente fala de divulgação, é como se fosse um outro business, né? Você tem que aprender a saber se divulgar, né? E não é isso que a gente aprende dentro da nossa profissão, dentro de técnicas e tal, né? Eu sei porque já sofri desse mal muito, né? Assim, é uma coisa que já foi muito difícil para mim. Então, quando a gente não entende por quê, é quando a gente acaba não entrando mais dentro desses buracos, porque você entende por quê, busca a ferramenta certa, e aí você aplica a ferramenta certa e você não cai mais dentro desse buraco, né? Então, antes disso, antes de eu começar a falar exatamente sobre esses pontos mais práticos dentro da sua página e dentro das redes sociais, você precisa, a gente que é terapeuta manual, a gente precisa, não tem como eu falar sobre isso sem falar sobre os resultados que você dá no seu atendimento, porque você vai entender o que isso tem a ver com a divulgação e o que isso vai te ajudar dentro da sua divulgação da sua página, tá bom? Então, como eu te falei, não tem nada de errado nisso, né? Mas é necessário que fique bem claro isso que eu vou te falar, que você consiga ver com clareza aí, entender aquilo que você faz como terapeuta manual, para que você realmente se torne aí um profissional referência dentro da sua cidade. Aí, e quando eu falo um profissional referência de verdade, né? Isso que eu vou te falar agora é fundamental. Então, num primeiro momento, você precisa identificar, de fato, qual o profissional que você é. Quem é você como profissional, né? Porque você precisa identificar, em primeiro lugar, aquilo que você é muito bom, né? E aí você vai entender o porquê que eu tô te falando isso, conforme eu for te explicando tudo que eu vou falar para você nessa live. Então, em primeiro lugar, você vai fazer uma análise de você mesmo. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo baseado em mim, baseado em meus colegas de profissão, baseado em pessoas, né, que eu convivo, que é dentro dessa profissão, e também baseado em coisas que eu vejo postada aí dentro das redes sociais, tá bom?
Então, por exemplo, em primeiro lugar, você precisa, então, identificar o que realmente de verdade você é muito bom, né? O que é que realmente você entrega um atendimento realmente de muita boa qualidade quando a gente está falando do que o cliente veio procurar com você. Então, por exemplo, quem trabalha com dores nas costas, você pode ser um terapeuta que até o momento onde você está dentro da sua carreira, você entrega, por exemplo, alívio da dor, né? E quando eu falo alívio, significa que a dor diminuiu, mas a dor não sumiu, né? Então você consegue proporcionar um alívio, o que, terapeuticamente falando, é muito bom também, né? Só que a gente sabe que é possível entregar mais resultados ainda. Então, quando eu falo para quem trabalha com dor nas costas, aí então você pode entregar aí num primeiro momento um alívio, um relaxamento muscular. Então isso é um tipo de resultado que você dá. Um outro tipo de resultado que você dá é quando você atende e você não dá só um alívio, né? Você não somente relaxa a musculatura e diminui a dor do paciente. É quando você tira a dor daquele paciente, né? Então, muito importante, lembra quando a gente fala de tirar a dor, é muito importante a gente saber tirar a dor de forma segura também, porque eu vejo muitos profissionais que dão resultado tirando a dor, mas deixa a saúde do cliente mais debilitada, né? Então, hoje eu não vou voltar ao assunto para terapêutica, mas até já tem live minha aí falando sobre isso, então se você não tem ciência disso, então procura se informar, porque são riscos que a gente pode colocar ao nosso cliente, tá bom? E então aí seria um resultado intermediário, né? Quando a gente tira a dor. E quando a gente pode dar um resultado melhor ainda, quando a gente resolve a dor nas costas do nosso cliente, né? E aí a gente não prejudica o nosso cliente, muito pelo contrário, a gente ainda entrega um ponto cego para ele. E o ponto cego, o que significa o ponto cego? O ponto cego significa você entregar algo a mais, né? Resolver o problema pelo qual o seu cliente veio te procurar, e ainda você entrega um a mais que ele nem pensava nisso, que ele nem sabia disso em relação à saúde dele, né? E que por muitas vezes está relacionada aí com a queixa principal do nosso cliente, né? Então, agora, como que você pode se divulgar, né? Como que você pode fazer a divulgação da sua página aí dentro, por exemplo, do Instagram, né? Então, um primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você, eu quero falar sobre não ter objetivo claro, porque eu vejo que isso é uma coisa que está faltando muito aí dentro da página de muitos profissionais, né? Então, quando você não tem um objetivo claro, a chance de você demorar para se chegar no resultado é muito grande, né? Mas antes de eu falar sobre esse objetivo claro da sua página aí de divulgação, eu quero te falar uma coisa antes para que você entenda isso que eu vou te falar. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é o seu objetivo em relação à sua profissão, você pode me responder aí, por exemplo, eu quero ter um crescimento profissional, né? O problema é que quando a gente fala, quero ter um reconhecimento profissional, é um objetivo? Sim, é um objetivo. Tá errado? Não, não tá errado. Só que não é um objetivo claro, né? E o que eu tô querendo dizer que isso ainda é muito vago? Por que isso é vago, então, né? Se eu respondi que crescimento profissional é um objetivo, e aí eu tô falando para você que isso é muito vago ainda. Por quê? Porque crescimento profissional, ele pode significar coisas diferentes para cada pessoa, né? Então, por exemplo, de repente, para mim, um crescimento profissional eu atingir um reconhecimento profissional. Para outro, o reconhecimento profissional pode estar relacionado a ter uma agenda cheia. Para outro, o crescimento profissional pode representar ter um retorno financeiro dentro da profissão. Para outros, o crescimento profissional pode estar relacionado em adquirir mais conhecimento, né? Dentro disso, dentro de crescimento profissional, a gente pode ter
significados diferentes para um crescimento profissional para cada um. Por quê? Porque cada um vai interpretar como um significado para ele de acordo com aquilo que ele está vivendo naquele momento, das dificuldades que ele está vivendo naquele momento e de acordo com aquilo que ainda não aconteceu para ele e que ele quer que aconteça. E isso pode ser diferente para cada uma das pessoas, né? Você vai entender por que eu tô te falando tudo isso, o que isso tem a ver com a sua divulgação dentro da sua página, tá bom? Então, como assim, né? Então, o crescimento profissional, tô te falando que ele pode ter esses vários significados, né? E aí eu tô te falando vários significados diferentes que pode representar para cada pessoa, mas parece, né, que tudo é a mesma coisa, né? Porque tá tudo relacionado ao mesmo assunto, uma coisa meio interligada na outra, então parece tudo igual, não é mesmo? Não parece tudo igual? E deixa aqui para mim nos comentários, para você, o que representa crescimento profissional, né? Qual o significado que existe em crescimento profissional? O que significa crescimento profissional para você? Deixa aí nos comentários para mim o que significa crescimento profissional, tá? Então, e por que eu tô te falando que não é a mesma coisa? Você vai entender agora com o exemplo que eu vou te dar. Se fosse tudo a mesma coisa, para pensar aqui um pouquinho comigo. A gente não teria um profissional com muito conhecimento, né, que entende muito de algum assunto e que na hora que vai para a sala de um atendimento não entrega tanto resultado assim. Para refletir se você conhece alguma pessoa assim. Ou vou te dar um outro exemplo. Olha como não é a mesma coisa. Por exemplo, e aí eu não estou dizendo para você que conhecimento não é importante, tá? Não é a importância de cada significado que representa. Eu não estou falando de cada significado que isso não seja importante. Eu estou dizendo que é importante para cada um de forma diferente, tá? Então, um outro exemplo é um exemplo de profissionais que dão muitos resultados, que já é um excelente profissional, dá muito resultado, mas, e eu tô falando, gente, porque eu mesma já escutei, né? São colegas de profissão, pessoas muito próximas, pessoas que não tenho tanta intimidade, mas que eu converso porque são meus colegas de profissão, né? Que falam assim, mas eu já dou muito resultado dentro do meu atendimento, né? Mas fala assim, mas eu não tenho retorno financeiro, né? E tudo isso não são assuntos relacionados a crescimento profissional, né? Ou, por exemplo, tem profissional que já tem uma agenda cheia, mas aí também reclama para mim, Cíntia, eu já tenho agenda cheia, eu já tenho bastante pacientes para atender, mas eu não tô vivendo ainda uma vida onde eu sinta, sabe, que eu tenho um reconhecimento financeiro, né? Olha só como muda de pessoa para pessoa. Tudo isso que eu tô te falando são coisas que eu já ouvi mesmo, tá? Que falaram diretamente comigo. E, por exemplo, tem alguns que já sentem um reconhecimento profissional, já sente dentro de si, eu já sinto que eu tenho um reconhecimento profissional, mas não tem a agenda cheia, né? Então já não tem agenda cheia, por exemplo. Então, assim, eu poderia dar vários exemplos aqui para você de situações diferentes, como não ter um objetivo claro. Quando eu pergunto para você o que significa crescimento profissional, a gente vai ter aí várias respostas diferentes. E aí, o que tudo isso tem a ver com a sua página de divulgação dentro da rede social? É muito importante que você entenda isso. Se você entender isso, eu tenho certeza que você vai começar a construir a sua página com muito mais eficiência, com muito mais clareza, e isso vai reverter muito mais resultado para você. Então, se o seu objetivo, né, ele deve ser claro aí na sua página de divulgação, com esse exemplo aí que eu te dei, você então entenda que é muito importante que o seu objetivo ele tem que ser muito claro. Por quê? Porque se o seu objetivo for muito claro, você consegue montar uma melhor estratégia para a sua divulgação, né? Você consegue melhorar a estratégia. Estratégia significa o que é que você vai fazer para chegar lá, você vai fazer um planejamento, o que é que eu preciso, então, para ter mais retorno de mais clientes quando eu me divulgo aí dentro
das redes sociais. E qual que é o benefício disso? O que, que você pode ganhar com isso que eu estou te explicando? Você ganha mais velocidade. Velocidade dentro de você conquistar novos clientes, né? De você conseguir conquistar e manter os seus clientes, né? Tem assuntos que estão relacionados mais com foco de novos clientes e alguns assuntos que eu estou falando para você que é focado aí em manter os clientes, mas hoje o foco mesmo eu coloquei em novos clientes, tá bom? Então, você tem que saber aí qual o objetivo da sua página, né? Por que eu estou construindo essa página? Para que eu quero? Aí você pode falar, mas é tão óbvio, mas para refletir, porque às vezes com o que eu estou falando aqui para você, pode ser que não seja tão óbvio assim, pode ser que você esteja aí colocando coisas na sua página que não são tão eficazes, né? Pode ser que não esteja errado, mas pode ser que você não saia do lugar, né? Então, pensa nisso. E você tem que ver se o seu objetivo que você está colocando ali dentro da sua página, né, de forma clara, né, ele também está alinhado com o objetivo do cliente que procura por você, né? Por quê? Porque é como se fosse um namoro, né? Quando a gente vai namorar alguém, a gente precisa ter coisas que a gente quer e deseja dentro da gente, alinhados com o outro lado de lá, né? É por aí que se inicia o namoro, não é? Então, dentro da sua página, você tem que ter um objetivo claro e você também precisa com que o objetivo que o seu cliente procura seja o mesmo que o seu. Por quê? Porque daí o match ele é mais certeiro, né? Do que você colocar um objetivo que não é o objetivo do que o seu cliente procura, né? Então pensa nisso também. O que acontece se você não tem esse objetivo claro e ele não está alinhado com aquilo que você com aquilo que o seu cliente procura, o que acontece? Você fica pondo informações lá dentro da sua página, você fica atirando para tudo quanto é lado, né? E quando a gente atira para tudo quanto é lado, o que acontece? A gente perde velocidade, a gente perde foco e aí o resultado vai ser menor, tá bom? A gente acaba conquistando menos clientes, tá? E se você sabe, então, que o objetivo que você tem das informações que você divulga na sua página, ele está alinhado com o objetivo pelo qual o seu cliente procura, você precisa também aprender a fazer isso de uma forma que fique mais atraente para o seu cliente, que você chame mais a atenção dele. Então, eu vou dar exemplos daqui a pouco, que vai ficar mais claro tudo isso que eu estou falando para você, mas você precisa entender tudo isso que eu estou te falando, senão não adianta eu falar para você, posta assim, 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 coloca assim, 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 por quê? Porque senão você não vai ter, se você não entende o porquê que você está fazendo isso, a chance de você cometer erros futuros dentro da sua página é muito grande. Agora, se você entender aí o conceito da base, você com certeza vai errar menos, vai dar tiro mais certeiro, vai ganhar mais velocidade e o seu resultado vai ser maior. E isso também tudo isso que eu tô falando, gente, se você parar para pensar, tem tudo a ver de quando a gente está dentro da sala de um atendimento, né? Quando a gente está atendendo um cliente. Se você não entende por que você não deu tanto resultado naquele caso ali, você está perdendo a oportunidade de se tornar um profissional melhor ainda. Por quê? Porque se você não der bola para isso, não entendeu por que você está errando, você não vai encontrar a solução, porque você nem está entendendo porque está errando, como é que você vai buscar uma solução para isso, né? Tá bom? Então, por isso que eu tô falando tudo isso aqui para você. Então, uma coisa, por exemplo, quando eu falei de atendimento, então quando a gente está falando de atendimento lá dentro de sala de atendimento com o nosso cliente, a gente já está lá atendendo o nosso cliente com a nossa terapêutica, você precisa saber qual é o seu objetivo claro também dentro daquele atendimento. O que eu quero ganhar, onde eu quero chegar com o meu paciente neste atendimento, né? Por quê? Porque assim você consegue montar uma estratégia, né? E aí, quando a gente também... Porque não é problema nenhum quando a gente não consegue dar resultado, né? O problema é quando você não vai em busca do porquê que você não está dando resultado, porque daí
você vai continuar entregando os mesmos resultados terapêuticos também. Você não vai saber onde você precisa melhorar para chegar onde você quer chegar, tá bom? Então, um ponto importante, lembra que você precisa ter um objetivo claro da sua página de divulgação. Agora, eu quero falar sobre uma coisa mais específica, né? Eu vou te dar um exemplo agora. Eu vou voltar nessa coisa do objetivo claro, porque às vezes pode ser que não fique tão claro assim o que eu tô querendo dizer para você, né? E eu quero que fique bem, que você entenda bem isso que eu quero te falar. Então, por exemplo, o profissional, ele posta lá na divulgação dele, né? Por exemplo, coloca assim, vamos supor, em relação à profissão dele, ele coloca assim, coisas que é muito comum de se encontrar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Se eu tô montando meu perfil lá do meu Insta, vamos supor que é o meu perfil, meu perfil profissional como Cíntia Manabe. Daí eu pego e coloco lá, Cíntia Manabe. Aí eu coloco fisioterapeuta, massoterapeuta, acupunturista, aí eu ponho lá que eu faço auriculoterapia, mochoterapia, ventosa terapia, que eu trabalho com a parte alimentar, que eu trabalho com técnicas energéticas. E aí a gente pode achar que, né, que tipo, uau, meu cliente vai olhar, vai ver lá, nossa, ela sabe tudo isso, né, deve ser boa, né? Só que quando a gente coloca tudo isso, a gente que é da área, a gente sabe o que é cada terapia, né? Mas e o seu cliente? O seu cliente, ele pode estar procurando o quê? Eu quero um tratamento para me tirar dessa dor nas costas insuportável que eu não tô aguentando. Esse é o objetivo dele, né? Eu tô dando aqui um exemplo. Então, o objetivo do seu cliente pode ser tratar a dor nas costas, porque ele não tá aguentando de dor. E aí, ele pode nem saber o que é isso, né? Tem gente que conhece, mas tem gente que não conhece. Tem gente que não sabe o que é uma auriculoterapia, tem gente que não sabe o que é uma mochoterapia, tem gente que não sabe o que é um shiatsu, tem gente que não sabe. O que a gente não pode contar é com o óbvio, né? Às vezes o que é óbvio pra gente que tem domínio do assunto, não é óbvio para aquela pessoa que tá te procurando. Então, quando eu falo de ter o objetivo claro, é você ter o objetivo claro e todo alinhado com toda a construção de toda a sua página, né? Por quê? Porque assim você trabalha com foco e você dá clareza também para o cliente que está te procurando. Ele vai entender aquilo que você faz, né? Porque para ele pode estar lá um monte de técnicas escritas, ele não sabe para que serve, ele não sabe se vai ajudar, né? E aí não fica uma comunicação mais direta, mais clara, né? E comunicação, gente, comunicação é muito importante para tudo na vida, né? É importante como a gente se comunica, a forma como a gente se comunica é a forma que faz o outro entender sobre a mensagem que você está querendo passar para ele. Então é isso. Quando eu falo de objetivo claro, e lembra que eu falei que o primeiro momento para que você tenha um objetivo claro, eu falei no início dessa live que você precisa definir primeiro realmente naquilo que você é bom, né? Porque assim, pensa assim, eu vou dar um exemplo. Vou dar até o exemplo, por exemplo, lá da minha clínica. Eu tenho uma clínica, daí lá a gente oferece vários tipos de serviços. Mas quando a gente está falando de divulgação, desde que eu abri a clínica, acho que foi em 2010, né? 2010. A gente abriu ao público em 2010. Desde 2010, eu nunca perdi o foco de quem é o carro-chefe do meu produto lá na clínica. É o shiatsu, né? A gente trabalha com outras técnicas, a gente trabalha com várias formações diferentes, mas qual que é o carro-chefe? Por onde que eu sempre trago a mente do meu cliente que procura, entendeu? No meu carro-chefe.
né? Nem por isso, nem porque eu deixei de falar que eu sou fisioterapeuta ou que eu trabalho com XYZ técnica, entendeu? Quando a gente começa a colocar muita coisa, você perde o foco, né? E aí eu te pergunto, né? Eu sei que dentro da pandemia, claro, não é só por esse motivo, existem vários motivos, mas muitos comércios fecharam, né? E aí a gente tem que ter algumas coisas claras na mente da gente que a gente sabe que dá certo, né? Então, quando você perde o foco, você tira o foco dentro daquilo que é o carro-chefe do seu serviço ou do seu comércio, né? Então, é muito importante essa coisa de objetivo claro e você fazer a sua propaganda dentro daquilo do que você tem de melhor. Então, vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui para você, que eu vejo muito. Eu já vi muitos assim. Por quê? Porque tem profissional que é terapeuta manual e trabalha na área de estética e trabalha com saúde também. Mas, pergunta para você, de fato, dentro da estética, dentro de saúde, o que de verdade, em qual desses dois que eu sou melhor ainda? Uns podem chegar à conclusão que são melhores dentro de estética, outros podem chegar a uma conclusão que são melhores dentro de massoterapia, por exemplo, entregar saúde, melhorar a dor, por exemplo, né? Então, vamos supor, vou pegar aqui o exemplo de uma pessoa que seja excelente em estética. E aí, a sua propaganda, ela tem que estar focada para a estética. Isso não impede que você seja um massoterapeuta também e que você tenha valor agregado dentro do seu atendimento também e que você possa ter outros serviços também e que você possa atender com outros tipos de terapias também e que você possa oferecer outros serviços para o seu cliente. Mas quando você tem que chamar o seu cliente naquilo que você sabe que você é muito bom, porque se você é muito bom em entregar tudo aquilo e um pouco mais daquilo que ele veio procurar, que ele veio te procurar, isso também é uma ferramenta para fidelizar o paciente também, né? Fidelizar o cliente. Então, é isso que eu digo para você, em você focar aquilo que você tem de melhor e aí depois você montar uma estratégia de um objetivo claro do que você quer fazer de propaganda dentro da sua página, tá bom? Então, quando eu falo de ter objetivo claro, você precisa, por exemplo, às vezes eu vejo assim, tem gente que coloca assim, em páginas assim, professor de pilates, massoterapeuta e auriculoterapeuta, né? Coloca lá, se identifica assim. Tá bom, mas aí pensa você que é cliente, pensa que você não é da área e você não entende nada de terapêutica. Ok, professor de pilates, a chance do nosso cliente saber o que é, ok. Tá, aí você pensa, auriculoterapia, né? Auriculoterapia. Tem gente que não sabe o que é auriculoterapia, né? E aí, você tem que pensar o que é que o seu trabalho resolve, né? Se é dentro da estética, se você é ótima em diminuir celulite, então o caminho é esse do raciocínio. Então, pense que se você fizer uma propaganda que você é a fera em eliminar celulite com menos tempo em relação a outros profissionais, né? Por quê? Porque você vai se tornando diferenciado quando os resultados que você entrega é diferente e quando você entrega os resultados em menos tempo e quando você vai virando uma referência naquele assunto. Então tem um assunto que você tem que ser muito referência e é esse que você tem que divulgar. É por aí que você tem que chamar, é por aí que você tem que atrair. E isso acaba sendo muito bom para a gente também como profissional. Por quê? Porque a gente vai atuar sem insegurança, né? Agora, às vezes, você põe lá alguma informação que você não se acha tão bom, isso te gera uma insegurança. E o cliente sente quando você está inseguro com alguma coisa em relação àquilo que você está fazendo, né? Então, quando eu falo ter objetivo claro, esse exemplo que eu te dei, é isso também. Você tem que ter um objetivo claro
do serviço que você quer chamar a atenção, né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Às vezes vejo assim, depiladora, drenagem linfática e, vamos supor, depiladora, drenagem linfática e design de sobrancelha, tá? Tá bom, mas entre você, dentro da execução de depiladora, design de sobrancelha e até esqueci o outro exemplo que eu dei, né? Drenagem linfática, né? Dessas 3 terapias, né? Ou não importa, terapias não, 3 serviços, né? Mas desses 3 serviços, o que é o que você realmente entrega um excelente resultado, né? Porque é difícil você se tornar referência dentro de um assunto se você entrega um resultado pouco, um resultado médio, né? Os resultados que você vai colher em relação a você se tornar uma referência, um terapeuta de sucesso, também vai ser na proporção daquilo que você é naquele momento. E eu não estou fazendo crítica, não é nada de errado, eu entendo que é o momento de cada um. Mas é preciso que a gente tenha essa clareza para a gente montar uma estratégia para que a gente se torne um terapeuta de sucesso também, né? Então, é isso quando eu falo de ter objetivo claro. Então, por exemplo, quem é massoterapeuta e trabalha com dores, que trabalha com relaxamento muscular, que trabalha com alívio de dores, né? Então, de fato, quem é você? Né? Qual é o resultado que você entrega? Então, e aí não importa se você trabalha com shiatsu, com massagem relaxante, com ayurvédica, com qualquer tipo de massagem de qualquer origem, né? Mas dentro daquilo que você faz, ou por exemplo, que nem eu também tenho curso de massagem ayurvédica, de massagem tailandesa, de massagem shiatsu, de massagem relaxante, né? Mas de todas essas massagens, quem que é a Cíntia? Em qual técnica ela domina mesmo? Ela é boa mesmo? Shiatsu. E eu sei fazer as outras massagens, mas aonde está a minha paixão? O que de verdade eu sou diferenciada no shiatsu, né? Eu tenho outras formações, tá? Mas aí eu posso agregar algumas coisas dentro do meu atendimento, mas o shiatsu é minha referência, né? É o que eu realmente sou apaixonada. Então, eu faço a minha propaganda para o meu cliente dentro disso. Quando eu vou atender, eu falo. E aí, quando o cliente pergunta assim, mas eu queria fazer uma massagem ayurvédica. E aí eu falo, olha, então eu posso te indicar para outro profissional, mas eu não sou muito boa em ayurvédica. Eu tenho conhecimento, eu fiz formação, mas minha paixão e minha prática, minha expertise não está dentro disso, né? Então, quando a gente vai assumindo a nossa identidade dentro das terapêuticas que você se identifica também, você vai se empoderando daquilo que você faz. E quanto mais empoderado você se sentir, mais você vai passar segurança, mais você vai exalar naturalmente de você aquilo que realmente você é, né? E tudo que eu tô te falando aqui dentro dessa live, gente, veja bem, quando você vai pensar em objetivo, clareza, né? Sempre as informações de forma íntegra e verdadeira, né? Porque aquilo que você tenta mostrar que você realmente não é, ou que realmente não é aquilo que você entrega, uma hora ou outra, você pode tomar um tombo, né? Então, eu gosto muito, assim, eu vejo que desde que eu iniciei a minha carreira, essa coisa de transparência, de ser verdadeira com o meu cliente, com as informações que eu passo para ele, só veio a colaborar com a minha carreira para chegar onde eu queria chegar, né? Sempre de uma forma muito íntegra, tá? Então, uma outra coisa que eu queria falar para você por exemplo, sobre não colocar onde você atende. Então, se você é um profissional autônomo, trabalha por conta, e aí, por exemplo, quem trabalha por conta, ou atende a domicílio, ou tem própria sala, ou de repente até é prestador de serviços em algum lugar, né? Mas quando você vai fazer a sua divulgação dentro da rede social,
Por exemplo, tem terapeutas que só atendem a domicílio. Isso é uma coisa muito clara, é muito específica e é uma informação que tem que estar lá na sua página. E aí, por que tem que estar lá na sua página? Por quê? Você tem que se colocar no lugar do cliente, né? Por quê? Porque tem cliente que não vai querer que você vá na casa dele, ele não gosta de atendimento a domicílio. E tem cliente que procura por atendimentos a domicílios. Então, e tem para todo mundo, gente. Tem para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Pode acreditar que tem sim. Se não tem, se você ainda não conseguiu ter uma agenda cheia, se você aí está com desejo de aumentar aí mais e mais o seu número de clientes, é você ter o olhar para o que está faltando, não é o que você está errando, e sim é o que você está deixando de fazer. Às vezes está errando mesmo, né? Mas às vezes não é que está errando, é só porque não está fazendo alguma coisa, seja em relação à terapêutica, seja em relação ao business, seja em relação ao atendimento ao seu... Alguma coisa está faltando aí, porque senão já teria dado bom, né? Então, bom que eu digo é, você já chegou onde você quer, né? Por quê? Porque eu não nasci assim. Eu já cortei muita grama, já catei muito milho, eu já sofri bastante aí dentro da minha carreira, porque eu queria minha realização profissional. E aí, o que é realização profissional para a Cíntia, né? Então, tem um significado. E aí, eu ia vendo o que é que a Cíntia não está fazendo e que está atrasando ela de chegar onde ela quer, né? Como que eu fui me diferenciando dentro de dar resultados? Por quê? Porque eu via onde eu não estava dando resultado e tentava entender o porquê que eu não dava resultado, né? E fui buscando as ferramentas certas que eu precisava para dar aquele tipo de resultado que eu queria dentro do meu atendimento, né? Então, o que acontece? Tem cliente que não vai querer a domicílio, ele não vai querer, ele não te conhece, ele nunca ouviu falar. Uma coisa é quando você foi indicado, outra coisa é uma pessoa que está te procurando pela rede social e vai trazer uma pessoa que ele não conhece para dentro da sua casa, né? Tem cliente que não vai querer. E aí, se a sua decisão é trabalhar a domicílio, assuma isso, né? Então, eu atendo a domicílio, deixa claro lá na sua página, tá bom? Aí, vou dar um outro exemplo, né? Às vezes, é muito importante você pôr a cidade onde você atende. Por quê? Porque tem muita gente hoje em dia, as pessoas gostam de comodidade. Então, por exemplo, se você é de uma cidade grande, né? Como, por exemplo, eu sou paulista, né? Hoje eu não moro mais lá, mas eu nasci, cresci e vivi por muitos anos da minha vida lá. Então, se eu fosse fazer uma propaganda minha no Instagram hoje, São Paulo tem um monte de profissional, tem um monte de opção de profissionais da minha área, né? Um monte. Então, eu tenho que ser mais específica. Então, aonde que é que a Cíntia atende, né? Então, às vezes, mais específico que cidade é que depende muito também do seu objetivo. O objetivo que você quer colocar de imagem para vender o seu serviço ali. Então, por exemplo, hoje, se fosse montar uma página minha do zero, ou se ela já estivesse, eu me preocuparia com o quê? Tem que ter o local que eu atendo. Por quê? Porque tem cliente que já, dependendo do endereço que você tá, ele não vai. Tem cliente que hoje em dia escolhe por comodidades. Ele vai querer ir longe se ele perceber que você é um excelente profissional. Aí sim, ele pode vir até de outro estado, fazer ponte aérea para passar com você, tá? Isso existe sim. Eu tenho paciente que já fez ponte aérea para passar atendimento comigo, né? Ou já fez eu ir até outro estado para atendê-lo. Então, isso é possível? Sim, é possível, mas, por exemplo, dependendo do objetivo que o cliente está procurando e dependendo do bairro de onde ele mora ou de onde ele trabalha, ele vai escolher pelo endereço, né? Se ele não conhece o profissional, né? Se ele está experimentando, se ele está querendo buscar um lugar novo para que ofereça aquele tipo de serviço que ele está buscando, né? Ele não vai atravessar a cidade para ir, a não ser que
você tem o cliente tem um problema específico e ele sabe que aquela pessoa resolve. Aí sim ele atravessa a cidade, né? Então é importante a gente ser específico também, tá? E uma outra coisa que eu separei aqui para falar hoje para você é quando a gente divulga. E sobre, eu cheguei a falar sobre quando a gente coloca várias formações ou várias técnicas, né? Então, assim, trabalha com foco, cria um objetivo claro aí para você de qual é a imagem e do que realmente o objetivo que você entrega, né? Então, o que é o objetivo de entrega? Por exemplo, vamos supor, se eu trabalho e eu dou alívio de dor, então você coloca lá na sua página, né? Eu ajudo a aliviar as dores musculares, por exemplo. Isso é um objetivo claro. Quem entrar na sua página, ele alivia dores musculares. Aí, por exemplo, você pode colocar, se você dá um resultado excelente dentro de dor nas costas, então pode colocar lá, resolvo dores nas costas, né? Você tem que ser específico, claro, né? Daquilo que você dá como objetivo final daquilo que o seu cliente procura, não daquilo que você acha que é legal colocar na página a seu respeito, né? Tem que ser aquilo que vai te trazer um benefício em relação ao serviço que você vende, tá bom? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu vejo e que, eu falei de várias técnicas. Aí, sobre as técnicas, você pode falar sobre as técnicas que você procura, só que você coloca em destaque, né? Destaque são aquelas bolinhas que ficam embaixo do perfil na nossa página do Insta. Você pode criar vários assuntos diferentes, mas lembra, tem que estar tudo alinhado com aquilo que você fala e com o tipo de serviço que você oferece, né? Mas ali te dá um braço maior para você não perder o foco porque é ali no seu perfil que o cliente vai, bater o primeiro olho, é ali. Então é ali que você tem que ser muito eficaz, né? Mas isso não te impede de colocar todas as técnicas que você trabalha, né? Dentro de um destaque, por exemplo, né? E em relação à formação também, você pode pôr um destaque lá falando sobre sua formação, né? Um outro destaque ali, onde você coloca os depoimentos dos clientes que você atendeu e que você conseguiu o resultado, né? Então, quando a gente vai falar da formação, não vai ficar lá escrevendo lá no perfil, né? Nem dá, né? Às vezes, se você tiver muita formação, nem dá para escrever tudo em que você é formado lá. Então, lembra que você tem que colocar a formação. Vamos supor que... Por que eu falei que você tem que ter o olhar para você colocar dentro da sua página aquilo que você é muito bom alinhado com o resultado final que o seu serviço oferece para o seu cliente? Porque, por exemplo, vamos supor, eu já vi edição de perfil de colegas nossos de profissão que colocam assim, formação em XYZ país. Isso é legal de colocar. Por quê? Porque, vamos supor, ele colocou lá, trato dores musculares. Então, tá claro para o cliente, esse cara trata, né? Ou esse terapeuta trata, né? Agora, vamos supor que daí você coloca formação em XYZ país. Para quem lê vai falar, nossa, ele trata e ainda tem formação dentro e fora do Brasil, por exemplo, né? Você ganha autoridade dentro do assunto que você está falando, né? Por quê? Porque a pessoa, quando tem mais formação, o seu cliente vai imaginar que você tenha uma base de formação muito boa. Então, se você for divulgar formação, dentro da formação que você divulga, tem que ser atraente também. Lembra que sempre é com muito foco naquilo que você consegue resolver para o seu cliente, sempre com foco naquilo que você... quando a gente fala de formação, ter uma formação atraente também. Se não for tão atraente, o que você pode colocar então lá que você tem de atraente? Você sempre vai ter alguma coisa de atraente, né? Independente do momento que você tá, independente da sua capacidade neste momento de entrega de resultado, mas seja íntegro, honesto, tem que estar alinhado com aquilo que você faz, aquilo que você entrega dentro do seu atendimento, é tudo alinhadinho, tá?
E coloquei aqui para você também, eu já falei, né, das formações. Agora, um outro item que eu separei aqui para falar para você é sobre os comentários, né? Sobre comentários, eu já vi e também já ouvi, né, de pessoas próximas de mim. Então, o que acontece? Quando você recebe um comentário, lembra que comentário é público, né? Tá todo mundo ali, quem entra ali tá ali para todo mundo ver. Então, quem é que tem que fazer o comentário do seu trabalho? É o cliente. A gente tem que entender que a melhor divulgação que quem pode fazer de você é o seu próprio cliente, não é você. Então, vamos supor, o cliente posta lá, vai estar lá, né? Fulano, profissional maravilhoso, estava com uma dor há meses e ela resolveu em uma única sessão. Muito obrigada, olha, super indico, né? O cliente coloca lá. E aí, qual que é a imagem também que você quer passar para quem entra na sua página, né? E tem que ser uma imagem verdadeira. Então, mas qual que é a mensagem que você quer passar no seu próprio comentário, né? Você quer passar uma imagem de como você é como terapeuta manual, né? Quais os valores que você tem. Então, por exemplo, uma mensagem dessa, né? Vou dar um exemplo, tá bom? E cada um responde de acordo com aquilo que é, mas eu vou te falar comentários que você não deve colocar lá como comentário, porque isso pode ser um tiro no seu pé. Você coloca um comentário assim, muito obrigada, gratidão, foi um prazer te atender, né? Isso é uma forma de você mostrar uma identidade sua, né? Você tem que falar aquilo que realmente você sente. Mas, por exemplo, não vai escrever lá assim, realmente o meu atendimento com você foi maravilhoso, né? Onde a gente teve resultados incríveis, né? Não, gente, não comenta. Eu tô falando porque isso existe, tá bom? Alguns profissionais colocam esse tipo de comentário. Pensa você no lugar do cliente. Gente, quem tá dentro do palco, quando a gente tá falando entre um profissional de terapia manual e quando a gente tá falando do cliente, do paciente que a gente atende, quem tá no palco é o nosso paciente, o nosso cliente, não é a gente, né? Quem realmente faz a propaganda de mais valor é o nosso cliente, não é a gente, né? E às vezes um comentário desses que você põe lá, realmente o resultado do nosso... Se ele não comentou do resultado, você não comenta, você só agradece o comentário dele, né? Você não vai colocar, o resultado do nosso atendimento foi incrível. Por quê? Porque o cliente que olha ali não é o cliente que está falando que o resultado foi incrível, né? Você. E aí, isso pode meio soar um pouco mal, né? E aí eu te pergunto, de verdade, você olhando do lado de fora, né? O que você pode, como cliente, poderia pensar, né? Isso até pode passar uma sensação de insegurança, né, da sua parte. Eu sei que às vezes não é isso, mas eu falo, não é somente aquilo que realmente a gente é. A gente também tem que parecer ser para o nosso cliente aquilo que a gente é, tá bom? Isso é muito importante. Então, aí de uma forma resumida, né, como que você pode então fazer um perfil para você, né? Lembrar de tudo que eu expliquei nessa live aqui hoje para você. Então, lembrar do objetivo, lembrar do que você tem de melhor, o que o seu cliente pode pensar com aquela informação que você está colocando ali, fazer de uma forma mais objetiva, direta, clara. Eu digo objetiva direta no sentido de dar clareza para o seu cliente daquilo que você oferece como serviço, né? Não vai ficar tirando para todos os lados. E de acordo com que... e lembrar, né? Se você é muito bom nisso, qual é o cliente? Que vamos supor, você é muito bom em dar resultados em dor no joelho. Então, você vai focar todo o seu conteúdo para isso. Você vai ser um expert dentro de joelho e as pessoas vão te procurar para isso. Mas aí você também dá resultado na dor no ombro. Tá bom, mas tem alguma coisa que você pode ser melhor, né? E às vezes você pode ser bom em tudo também, mas assim... Escolhe uma coisa para que você se torne referência,
Porque o restante, mesmo que você seja bom em outras coisas também, o restante ele naturalmente vem e acontece, entendeu? Mas você precisa ter um foco, um objetivo claro para atrair, né, o cliente, né? Então vamos supor, se você é muito bom em dor no joelho, dor no ombro, dor nas costas, né? E aí você pensa, qual público maior? Qual é a queixa que aparece mais dentro do meu consultório? Dor nas costas. Então você faz a propaganda de dor nas costas, se você consegue dar resultado em outras dores também. Se não, é dentro daquilo que você consegue. Gente, é o mesmo raciocínio, por exemplo, para quem é formado em medicina, né? Dentro da medicina, a gente vai ter aí ginecologia, ortopedia, neurologia, reumatologia, cuidados paliativos, enfim, a gente tem aí uma ramificação dentro da medicina. E aí, aquele médico, ele é muito bom naquilo, né? É isso, você é muito bom em quê, né? Qual que é o seu carro-chefe? Qual que é a técnica? Qual que é a terapia manual pelo qual você é apaixonado e que você domina, né? Então, foca nisso, tá bom? Se torne uma referência dentro disso. E aí, é o que eu te falei, você pode usar as outras coisas que você tem, se você tiver, né? Para agregar valor e para também vender mais serviços dentro daquilo que você faz. E aí isso ajuda a fidelizar também, né, o seu cliente. Você dá mais opções para ele, né? Mas dentro de uma propaganda se você quiser mostrar tudo, vai acabar não mostrando muita coisa, né? Por quê? Porque vai faltar clareza, tá bom? Então você coloca seu nome, apresenta o seu serviço, e quando apresentar o serviço o resultado, ou o resultado que não é o resultado que você dá no seu atendimento exatamente, e sim o que você resolve no seu cliente, né? E lembra que eu falei, se você tiver uma formação atrativa, então coloca lá a sua formação, né? Mas lembra, você tem que lembrar se isso faz sentido para o seu cliente ou não, porque às vezes você fala, sou formado em XPTO escola, e aí o seu cliente ele não entende da nossa formação, para ele tanto faz se você foi formado ali ou aqui, entendeu? A não ser que ele seja entendedor daquele assunto, daí então não fica descartando cartas assim, perdendo chances de colocar uma coisa muito atraente que eu sei que você tem, tá bom? Então procura por aquilo que você tem de mais atraente para chamar a atenção do seu cliente, mas que faça sentido não para você, para o seu cliente, tá bom? Lembra que é sempre o seu cliente no palco, você tem que construir uma página pensando no seu cliente, não no que você acha, tá bom? E aí colocar lá como você atende, se você atende a domicílio, se você atende num local, então onde fica esse local, lembra, eu te expliquei nessa live por que isso é importante, né? Se você atende por agendamento, né? E se atende por agendamento, então já lá deixar o seu contato, né? E aí, na hora de deixar o contato, alguma coisa para o cliente entrar em contato com você, por exemplo, se você for deixar o número do seu celular, gente, deixar já lá prontinho da maneira como onde o seu cliente clica e ele já fala com você, tá bom? Então tem que ser tudo muito fácil, tudo muito fácil de utilização do cliente. Quando o cliente vai utilizar ali a sua página, tem que estar fácil para ele também. Lembra que você facilitar as coisas para o cliente, isso também implica em fidelização também, né? Quando eu penso em assuntos de como eu posso fidelizar o meu cliente, eu penso em o que eu posso facilitar para o meu cliente, né? O cliente gosta de ser pego de surpresas com coisas legais daquilo que ele imagina, né? E ele gosta de receber a mais do que aquilo que ele veio procurar. Pense em você como cliente também. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para você aqui nessa live, para que você conquiste novos pacientes. Deixe nos comentários para mim se esses conteúdos estão podendo te ajudar. Se tiver alguma dúvida, envie as dúvidas para mim. Sugestão de temas, né, dificuldades que você tem dentro da sua terapêutica ou dentro da sua carreira como terapeuta manual. Envia para mim que isso me ajuda a poder fazer uma entrega também de um melhor conteúdo para você, tá? E eu agradeço demais
as pessoas que vêm colaborando comigo, me procurando para tirar dúvidas, pedindo, né, temas de acordo com as dificuldades que tem. Então, isso acaba ficando mais produtivo, eu acabo conseguindo te ajudar muito mais, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e meu toque de abraço para você.